Bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje para dar a sequência à nossa escola dominical e hoje nós estamos na quarta lição da nossa revista da escola dominical. E hoje nós vamos falar sobre o tema a iluminação espiritual do crente. A quarta lição, nós falamos nas últimas 3 lições. Da primeira lição nós falamos sobre a carta aos Efésios, saudação e aos destinatários. Segunda lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E a terceira, eleição e predestinação. E nessa quarta lição nós vamos estudar sobre isso, sobre a iluminação espiritual do crente. Lembrando aos irmãos que nós estamos falando nessa revista sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Tudo aquilo que envolve a vida espiritual do cristão, tudo aquilo que está envolvido com a escatologia bíblica, tudo aquilo que está envolvido com os porvir, que estão para acontecer na vida do cristão, tudo aquilo que nós vivenciamos na presença do Senhor, nós iremos falar no decorrer desse trimestre. Então, nessa revista, nós vamos falar acerca dessas coisas. E aqui nessa lição, como eu disse, no dia 26 de abril de 2020, a quarta lição da revista da Escola Dominical, traduzida pela CPAD, produzida, melhor dizendo, pela CPAD, nós vamos falar sobre esse tema. Mas antes de começar, nós vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos oriente, que nos dê condição de ministrar essa aula. Oremos ao Senhor. Deus querido e santo, nós te louvamos, Pai, neste momento, Deus, e queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel conosco. E agora, Pai querido, pedimos ao Senhor a direção, Senhor, a orientação, para fazermos aquilo que o Senhor deseja, Deus. Em nome de Jesus, é o que nós te oramos. Amém e amém. Então, meus irmãos, aqui nós vamos, no decorrer dessa lição, nós vamos discorrer sobre a questão da iluminação espiritual do crente, do cristão. E eu quero ler o texto áureo, a verdade prática, que vai dizer assim: para que o Deus do nosso Senhor, esse é o texto áureo, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E a verdade prática vai dizer: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E a leitura bíblica que nós vamos fazer está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, você pode acompanhar conosco. E você que tem o costume de frequentar a escola dominical, que tem a sua revista, você pode acompanhar conosco aí a leitura desse texto. A carta aos Efésios, a carta que foi escrita por Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 1 ao versículo de número 15, que vai dizer assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, e que cremos, segundo a operação da força do seu poder,
o que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de tudo, de todo o principado e o poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meus irmãos e minhas irmãs, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, nós vamos falar sobre essa passagem do apóstolo Paulo, na verdade uma oração do apóstolo Paulo para os crentes daquele tempo, pedindo a Deus que pudesse dar ao povo o entendimento necessário para compreender a grandeza de Deus, para compreender tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, meus irmãos, nós vamos, no decorrer dessa lição, nós temos 3 coisas para que nós possamos entender, nós possamos estudar. Primeira coisa, o primeiro objetivo é trazer, é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Então nós vamos falar no primeiro ponto sobre a herança de Deus, a herança que Deus preparou para nós. E a segunda coisa, salientar, enfatizar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes, de todos aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador. E o terceiro ponto é expressar o exemplo da exaltação de Cristo, porque Cristo, como o apóstolo Paulo disse, ele, apesar de ser 100% Deus e 100% homem, ele não usurpou o seu direito de divindade enquanto estava aqui como homem. Então nós vamos entender algumas coisas a respeito disso, e o primeiro ponto vai falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Então, irmãos, nós vamos falar sobre ação de graças, nós vamos falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. A primeira coisa vai falar sobre a ação de graças e intercessão. E o que é a ação de graças, meus irmãos? Nós devemos entender a respeito do que é a ação de graças. Na verdade, a ação de graças ela é nada mais, nada menos do que render graça ao Senhor, ser grato a Deus, por tudo que Deus fez por nós. Gratidão, na verdade, ação de graça, na verdade, significa gratidão a Deus por todas as coisas que Deus fez por nós. Então, nós vamos ver aqui sobre a ação de graça e intercessão. O apóstolo Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação, o dom do Espírito Santo, e ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação, e Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, meus irmãos, Paulo ele vai orar a Deus, pedindo ao Senhor que pudesse trabalhar na vida daquele povo, para que o povo pudesse entender
algumas coisas acerca de Deus. Ele vai dizer, como nós já falamos na lição passada, sobre eleição, predestinação, né, à luz do que a Bíblia diz, ele vai dizer que ele pedia a Deus, né, que Paulo rogava a Deus para que abrissem, vamos dizer assim, os olhos espirituais daquele povo, daqueles crentes, daqueles novos convertidos, para se atentarem para as bênçãos espirituais recebidas no momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, tais como a eleição, né, que eu disse na lição passada. Depois você pode puxar aí lá no Facebook a ADMC Santa Bernadette, também no canal do YouTube ADMC Santa Bernadette, a terceira lição, que vai falar sobre eleição e predestinação, que você vai entender um pouquinho sobre isso. E a filiação também vai falar na lição 3, e o dom do Espírito Santo, né, que opera em nós todas as coisas. E aí ele vai dizer que ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o Espírito da sabedoria e da revelação. Porque todos nós devemos ter, meus amados irmãos, a exata noção daquilo que Deus fez por nós e por que nós estamos nesse mundo. Por que Deus nos separou, por que Deus nos escolheu, por que Deus nos elegeu, por que Deus nos predestinou para estarmos neste mundo, para aceitar o chamado, a vocação, para fazer aquilo que Deus nos preparou, nos chamou, nos capacitou e nos preparou para fazer em seu nome. Então aqui nós devemos entender, Paulo estava rogando justamente, né, para que Deus pudesse dar a esse povo o entendimento necessário acerca dessa questão, de que nós devemos entender o nosso chamado, a nossa aquilo que nós estamos fazendo para Deus. Por que nós estamos fazendo? Por que é necessário estarmos fazendo? E a segunda coisa que ele vai dizer é a esperança da vocação. E o que é a vocação? A vocação é chamado. Vocação é aquilo que nós temos, né, de sermos de termos alguma coisa pronta, já vocacionada para fazer algo, uma habilidade comum que nos torna aptos a fazer, né, mais facilmente aquilo que Deus ou aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. É uma vocação, é um chamado para aquilo. Cada um tem um chamado em especial, tem uma vocação especial para qualquer área da nossa vida. Nós temos essa vocação, e na espiritual não é diferente. Ele vai dizer que em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação, a esperança daquilo que Deus me chamou para fazer, né? Para que Deus me chamou para trabalhar na sua obra. Então, meus irmãos, assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios a serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. Então, quando Deus separava alguém para alguma coisa no passado, nós vemos que Deus ele separava pessoas para juízes, para reis, para profetas, enfim, para fazer a sua obra na terra, especificamente para alguma coisa no tocante àquilo que Deus precisava para direcionar o seu povo. Então, Deus escolhia, vocacionava, preparava aquele povo, aquela pessoa em especial, para fazer a sua vontade sobre aquele povo, sobre aquela, sobre aquela região ou sobre aquele país, através de uma pessoa que foi vocacionada por Deus.
E Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Então, meus irmãos, o legado que esses homens, essas mulheres de Deus nos deixaram, o legado espiritual que eles nos deixaram, ele nos acompanha até hoje. Aquelas pessoas que são até hoje, como nós, que professamos a fé em Jesus Cristo, a fé cristã, nós somos ainda hoje alcançados por essa graça que esse povo recebeu de Deus. Então nós vemos que, assim como Deus fez no passado, ele continua fazendo para que nas próximas gerações, se Jesus não vier buscar a sua igreja, pessoas aqui na terra sejam alcançadas através de pessoas com uma capacidade muito maior do que outras pessoas para poder estar influenciando, o povo através da palavra do Senhor. E ele vai dizer também a segunda coisa, a letra B, a chamada abrange serviço e santificação no presente. Meus irmãos, observe que quando ele vai falar que nós fomos alcançados, Deus chamou esse povo e ainda hoje nós somos alcançados por essa iniciativa, ele vai falar que a chamada abrange serviço e santificação no presente. Ou seja, nós como verdadeiros cristãos estamos aqui a serviço de Deus, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, e ele vai dizer que essa chamada que nos acompanha, que a partir do momento que eu aceito a chamada de Jesus, ela requer de mim o serviço, que independente daquela credencial que eu possuo, aquele cargo que eu possuo, eu não devo esquecer de que primeiramente eu sou servo do Senhor, e eu devo ter, como nós falamos na aula passada, eu devo ter a consciência de me santificar ao Senhor, Volta lá na aula passada que você vai ver acerca da santificação. Por que é necessário que nós nos santifiquemos? E também ele vai dizer, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Então isso tem que ser algo que seja inerente à nossa vontade. Isso tem que ser algo que não pode conflitar com a minha vontade, porque a minha vontade ela está em segundo plano a partir do momento em que eu estou debaixo da graça de Jesus Cristo, a partir do momento em que eu estou debaixo da vontade de Deus para a minha vida. E aí nós vamos ver que a chamada irrepreensível a viver uma vida em comunhão e andar de modo digno, Como disse na aula passada, ter uma vida digna ao lado do Senhor, irrepreensível ao lado do Senhor, uma vida que vai espelhar outras vidas, que vai motivar outras pessoas a seguir a Jesus. Então, essa condição, eu não tenho como abrir mão dela, eu tenho que aceitar essa condição na minha vida para que eu possa alcançar o chamado de Deus para a minha vida. E a terceira coisa, a participação gloriosa no futuro. Aqui compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Escatologicamente falando, isso aqui implica no plano de salvação de Deus para com a humanidade. Ele vai dizer que a nossa participação gloriosa no futuro, ele vai dizer sobre as bodas do Cordeiro, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, e quando nós, de fato, passarmos pelo juízo final e herdarmos de vez a vida eterna. Essa questão, ela implica nessa minha vida irrepreensível diante de Deus.
aquilo que eu faço para Deus não tem que ser condicionado a nada, aquilo que eu faço para Deus não tem que ser com segundas intenções, e aquilo que eu faço para Deus não tem que ter dupla face. Eu não posso ser de um jeito dentro da igreja e fora da igreja ser de outro jeito. Então, essa questão da esperança da vocação, da esperança de que eu possa ser chamado por Deus para fazer a obra, ela tem que arder dentro de mim, porque eu tenho que ter isso comigo. Eu tenho que ter essa vontade de que Deus possa me escolher para fazer parte do seu reino, para fazer parte daquilo que Deus preparou desde o início da fundação do mundo, que era o plano da salvação, que é que ninguém se perca pelo caminho, ao contrário, para que todos possam se chegar a Deus e ter acesso à salvação que é gratuita, né? Jesus Cristo já pagou alto preço na cruz, justamente para que nós não precisássemos de favor de homem nenhum, para que eu pudesse alcançar a salvação em Jesus Cristo. Quando Deus prepara Jesus para poder vir aqui, né, vir ao mundo como homem, Ele já prepara para que nós não pudéssemos mais viver debaixo da lei, mas sim vivemos pela graça, e essa graça imerecida que Jesus Cristo foi tão maravilhoso em fazer por mim e por você, morrer naquela cruz do Calvário, mesmo sendo inocente, ter o seu sangue vertido, para que eu pudesse alcançar o favor imerecido do Senhor. Como nós falamos na aula passada sobre a predestinação, sobre a eleição, sobre os escolhidos, é que Deus, Ele sempre teve prazer em abençoar o homem. É que Deus sempre teve o prazer em que o homem fosse salvo desde quando Deus arquitetou a formação do mundo. Então, né, lá na aula passada você vai ver também sobre isso, que Deus, Ele em momento nenhum, Ele errou o alvo, em momento nenhum, Ele teve dois planos, em momento nenhum, Ele faz acepção de pessoas. O que Deus faz conosco ainda hoje é deixar que nós escolhamos estar ou não incluso no seu plano, que é o mais perfeito plano de salvação, o mais perfeito plano para o homem já realizado né, em todo o contexto. Né? Ninguém foi capaz de arquitetar um plano tão perfeito quanto Deus. Então, por isso, meu irmão, quando você ouvir, tem muitas pessoas que diz que Deus, ele... Né, isso é uma discussão, mas né, que nós não vamos discutir, mas que Deus, ele vai, né, muitas vezes as pessoas querem imputar a Deus a questão de que Deus, ele não esperava pela queda de Adão e de Eva, mas isso é mentira, isso não existe. Deus, ele sempre soube o que iria acontecer. Então, para que eu e para que você encaixemos nesse contexto de que nós devemos ter a esperança dessa vocação, desse chamado de Deus para fazer a vontade dele em nossas vidas, para prevalecer a vontade dele nas nossas vidas, porque Deus, ele não impõe nada a ninguém, Deus, ele não faz nada querendo que você seja capaz de Deus. Não, Deus deixa você, deixa a mim a vontade para escolher estar ao lado do Senhor. Terceira coisa, as riquezas da sua herança, da herança de Deus. Nós vamos ver que herança que é essa. Na oração, né, nessa oração de Paulo, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como perdão dos pecados, adoção de filhos, bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos,
sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, note que Deus, ele vai montar um plano em que esse plano seria um plano em que ele nos deixa bem, vamos dizer assim, à vontade para escolher o que nós queremos. E quando ele vai dizer sobre as riquezas da glória e a sua herança, ele vai falar sobre, quando ele vai falar sobre a expressão herança, ele enfatiza que Deus deu os seus eleitos. Então, vamos relembrar um pouquinho. Deus deu aos seus eleitos. Quem são os eleitos do Senhor? Aqueles que aceitam o chamado de Deus. Deus, como eu disse, não joga ninguém fora. Deus não faz acepção de pessoa. Deus não escolhe aquele que vai para o céu ou aquele que vai para o inferno. Então, os eleitos do Senhor são aqueles que querem de bom grado se encaixar nesse contexto, nesse plano que Deus arquitetou para a humanidade, para que todos que vierem a Jesus Cristo não se percam. E ele vai continuar dizendo que já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como. Então aí nós vamos ver a questão da salvação. E também voltando nas aulas anteriores, sobre a questão do plano da salvação. A salvação é um processo que assim como eu e você precisamos nos encaixarmos nela, Deus ele nos deixa descrito na Bíblia Sagrada o que nós devemos fazer para herdar o reino dos céus. E quando ele vai falar sobre o plano da salvação, que ele vai dizer que sobre as bênçãos que serão desfrutadas, ou melhor dizendo, as bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então, o plano de salvação, ele vai implicar quando eu levo uma vida irrepreensível diante do Senhor. Quando eu escolho andar ao lado do Senhor, ele vai me garantir a salvação a partir do momento em que eu vivo uma vida de plenitude, uma vida que me faça se enquadrar nesse contexto, nos padrões em que a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, ela nos diz que nós devemos, como cristãos, andar. Então, o plano da salvação, ele implica na minha vida diária com o Senhor, ou seja, na minha santificação, na busca por aquilo que Deus requer de mim, por aquilo que Deus quer que eu seja na presença dele. Então, ele vai falar aqui sobre essas bênçãos. Primeiro, sobre o perdão dos pecados, que a partir do momento em que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu passo a ser nova criatura. O apóstolo Paulo também diz lá em Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura eis que todas as coisas se fez nova, todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento em que eu aceito Jesus na minha vida, eu herdo o direito de ter os meus pecados expiados através do sacrifício de Jesus Cristo. E aí eu começo a viver uma vida
de santidade, uma vida separada, que eu, como eu já falei nas lições anteriores, para enfatizar, para guardar santidade, quer dizer separado, uma vida irrepreensível ao lado do Senhor. Então, meus irmãos, aqui ele vai dizer: primeiro eu herdo o perdão dos meus pecados e a adoção de filho. Eu passo a ser co-herdeiro de Jesus Cristo no reino de Deus. Eu passo a ser filho de Deus a partir do momento em que eu aceito Jesus na minha vida e eu passo a fazer parte do reino de Deus. E aí nós vamos ver também que ele vai falar também, e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Aí já está falando sobre aquilo que nós vamos herdar de Deus quando nós subimos com o Senhor para as bodas do Cordeiro. E ele vai dizer, né, essa questão do porvir é como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, e então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Meus irmãos, Deus ele já preparou esse plano de salvação para que nós pudéssemos herdar a vida eterna e receber o nosso galardão e receber de Deus a nossa recompensa a partir do momento em que eu estou ligado na videira que é Jesus Cristo. E aí nós vamos ver, né, como eu disse aqui, que Deus ele não fez esse plano somente para um grupo de pessoas. Ele fez esse plano para todo aquele que deseja, que quer andar em retidão na presença do Senhor. Ele vai dizer que então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. E qual é essa herança? É a vida eterna. Como eu disse também na lição passada, Deus preparou o homem para ser infinito. Deus não preparou o homem para morrer, mas na sua infinita ciência, na sua presciência, naquilo que Deus é especialista em fazer, ele já predestinou todos aqueles que vão herdar o reino do céu, todo aquele que vai fazer parte do seu reino através da aceitação de Jesus Cristo e através de uma vida digna ao lado do Senhor, tomar posse dessa herança, que é a vida eterna. É o nosso galardão, que tem a ver com aquilo também que nós vamos fazer aqui para Deus. E aí nós vamos ver que quando ele vai falar sobre isso, tomar posse é no momento em que eu entrar para poder receber a minha coroa de vitória. Eu vou tomar posse da minha herança, aquilo que Deus preparou para mim, aquilo que está separado para mim. Mas tem uma condição: eu tenho que perseverar até o fim. E muitos dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, mas também isso aí é uma outra questão para outro assunto. Mas a questão de que eu tenho que fazer a minha parte para herdar o reino de Deus. Deus deixou o plano, cabe a mim encaixar nele ou não. Então, essa questão de tomarmos posse da herança preparada desde a fundação só depende de mim. Só depende de você. Eu quero ou eu não quero fazer parte, eu quero ou eu não quero ter essa herança recebida no final da minha carreira. Né? No final de tudo, eu quero receber essa herança da parte do Senhor. E o segundo tópico aqui que nós vamos ver, ele vai falar sobre a excelente, a sobre excelente grandeza e força do poder divino. Ele vai falar, um breve comentário, que o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes.
Então, meus irmãos, o poder divino é imensurável, não dá para medir o poder de Deus. Não se pode medir quantitativamente, qualitativamente o poder do Senhor. E ele vai dizer que Paulo ele se esmera, ou seja, se esforça com todo o seu entendimento, com todo o entendimento que ele recebeu do Senhor, de tudo aquilo que ele aprendeu da parte de Deus, para explicar, para tentar traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então, meus irmãos, eu diria até, não trocando e nem substituindo nada a Bíblia, mas dizendo que o poder, né, que ele vai tentar, o esforço de tentar traduzir essa grandiosidade de Deus, né, e a eficácia do poder de Deus que opera em favor dos crentes, não há como descrever isso. Não há como a gente medir, não há como a gente tentar explicar, porque não há palavras, não há fórmula química, não há cientista, não há ninguém que possa explicar essa grandiosidade e a eficácia do poder divino que opera sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então seria bobagem da nossa parte tentar explicar Deus, porque Deus não se explica. Porque Deus, ele em momento nenhum, ele vai deixar a sua glória ser revelada. Ele não vai deixar aquilo que ele faz ser revelado, mas ele vai sim operar em nossas vidas a ponto de nós sentirmos a grandeza de Deus sobre as nossas vidas, a partir do momento em que eu creio que Deus, ele é um Deus soberano, ele é o único e verdadeiro Deus. Ele não existe outro que possa se comparar a Deus, não existe outro que possa ocupar o lugar de Deus. Então a grandiosidade de Deus, a eficácia do poder de Deus sobre a minha vida e a sua vida, não existe explicação. Não estou contradizendo o escritor da revista, muito menos tentando mudar aquilo que Paulo escreveu. Somente dizer que Deus, em todo o seu momento, em toda a sua plenitude como soberano Deus, não há como explicar Deus. Muito bem. E o primeiro subtópico aqui vai dizer sobre a sobre excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego como hiperbalor, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Os termos dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora da medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas grandezas da herança. Então, meus irmãos, observe que Deus, o comentarista vai dizer que Deus, o sobreexcelente, sobreexcelente grandeza do seu poder, ou seja, aquilo que é maior do que tudo, não existe palavra para descrever isso, mas ele vai dizer que sobreexcelente do poder de Deus é traduzida como hipervalor, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza,
Então, seja a extraordinária grandeza do poder de Deus. Então, meus irmãos, olha, é extraordinário, né? Os verbos aí que são usados para isso, extraordinário, há algo que é além da nossa compreensão, que nos deixa bem à vontade para dizer, olha, não existe nada comparado ao poder de Deus. E ele vai falar que logo a repetição dos termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. O maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação na vida, né? Transformação e salvação na vida do homem. Então, o maior, nós estamos falando sobre o maior, aquele, como eu disse, que não tem nenhum oponente, não tem sucessor, não tem igual a ele, que é o maior de todos. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então, um poder tão grande que pode operar e concretizar bênçãos inclusas na esperança da salvação e nas riquezas da herança. Então, meus irmãos, olha, quando nós falamos sobre isso, sobre essa grandeza do poder de Deus, nós vamos entender que Deus, ele sempre foi o Deus de todo o poder, de toda a majestade, sempre foi o Deus que nunca deixou que os seus planos se frustrassem, nunca deixou que os seus planos, como diz por aí, fossem por água abaixo, mas sempre, ele vai dizer aqui, sempre pôde operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então Deus, ele sempre vai fazer cumprir pela sua palavra, cumprir e zelar pela sua palavra. Aquilo que ele vai cumprir, certamente vai acontecer, porque a grandeza de Deus e o poder de Deus, ele nunca vai ser mudado, ele nunca vai ser alterado, porque Deus é imutável. Deus, ele não usa de duas palavras, ele não tem dois termos, ele não tem dois pesos e duas medidas. Então, aquilo que Deus promete, ele é fiel para cumprir. Segunda coisa, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si, ou seja, tem a concordância entre essas 3 coisas que nós vamos falar aqui. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder e atividade. Então, meus irmãos, olha, a força do poder de Deus, a operação da força do poder de Deus. Então, meus irmãos, trazendo para a gente entender um pouquinho acerca dessa questão da operação do poder de Deus, né, que ele vai nos dizer aqui sobre também a eficácia, sinaliza o poder em atividade, né? Nós vamos falar sobre quando Deus opera em nosso meio, né? A questão, né? A palavra operação, ela quer dizer movimentação, algo que está acontecendo, que está em constante acontecimento. E ele vai falar, vai dizer que, né, uma das 3 coisas seria isso. Deus está constantemente operando sinais, maravilhas, prodígios
todas as coisas que são peculiaridades de Deus, que são coisas que vão fazer com que Deus ele seja reconhecido pelo seu poder, que ele seja reconhecido por aquilo que ele é, incomparável, inigualável. Segunda coisa, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Então, meus irmãos, o poder de Deus sempre em movimento, sempre operando, sempre como se fosse uma engrenagem que funciona o tempo todo, operando intensamente na vida daquele que é o servo, daquele que é o escolhido, o eleito do Senhor, aquele que está inserido no plano de salvação de Deus. E a terceira coisa, o vocábulo ischus, que indica poder inerente de Deus, a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. A sua ascensão à direita de Deus nos céus, a sua elevação acima de todo domínio. Então, a terceira coisa vai falar sobre o poder inerente de Deus, né, que não necessita de que nós imputamos a ele algo que é da sua própria natureza. O poder que emana de Deus, ele independe daquilo que eu e você achamos ou pensamos. Deus, ele opera em todo o tempo, pelo seu poder, pela sua palavra, pelo aquilo que Deus, ele sempre foi. Então nós vamos ver, ele vai fazer um comentário que a sua ascensão à direita de Deus nos céus, a sua elevação acima de todo domínio. Então vai dizer aqui sobre essa questão, para aprofundar esse impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. A primeira coisa é a ressurreição de Cristo, que a Bíblia diz que foi feita através do poder de Deus. Sua ascensão à direita dos céus e a sua elevação acima de todo o domínio. Então, meus irmãos, a força de Deus, quando vai dizer que Paulo, ele vai falar que ele apresenta 3 exemplos irrefutáveis, ou seja, de que não deixa dúvida sobre a força do poder que Deus exerce sobre todas as coisas que ele próprio criou, que seria, vai dar 3 exemplos aqui: a ressurreição de Cristo, que venceu a morte, e nós vamos ver lá na frente também sobre isso, a ascensão à direita de Deus no céu e a sua elevação acima de todo domínio, ou seja, não há nada que possa frear o poder de Deus. Muito bem. O terceiro ponto vai dizer Cristo, exemplo de exaltação. E aí, meus irmãos, nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Então, ou seja, aquilo que Deus fez quando Jesus veio aqui como homem e como Deus, ele deixou preparado para mim e para você também. Vamos ver aqui, Cristo, as primícias dos que dormem. Vamos entender uma coisa aqui. Cristo, as primícias do que dormem. Quando se fala sobre primícias, é algo que vem em primeiro plano, que vem em primeiro lugar. Eu vou ler para a gente comentar, para a gente poder fazer um comentário só para a gente ganhar tempo.
Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando os mortos. Como obra do poder de Deus Pai, né, que seria a ressurreição de Cristo, e Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente aos seus sepulcros, de seus sepulcros, para reinarem com Cristo eternamente. Então, meus irmãos, olha, aqui já fala sobre a escatologia bíblica, né, naquilo que vai acontecer no dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Está preparada para nós também essa que é a ressurreição através do poder de Deus. Quando soar a trombeta, né, tá lá no livro de Apocalipse, né, quando tocar a trombeta, nós iremos subir, todos aqueles que estão mortos, que estão dormindo, né, que morreram em Jesus Cristo, serão ressuscitados para as bodas do Cordeiro. E aí vai dizer que desse modo os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Então, é a questão que eu disse aqui. Se eu estiver inserido no plano de Deus, se eu quiser o plano de Deus para a minha vida, no dia que eu morrer, que eu partir dessa terra, e se Jesus não vier buscar a sua igreja, eu serei certamente alcançado por essa bênção, né? Como nós estamos falando aqui, eu serei alcançado pela graça e pela herança que Deus deixou para os seus na eternidade, que é herdar a vida eterna. Cristo elevado ao direito de Deus. Eu vou ler rapidamente para a gente comentar. Pondo à sua direita nos céus, né? Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita à direita dos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Abrindo um parênteses aqui, meus irmãos, há quem diga por aí, né, nós não vamos também causar polêmica a respeito disso, há quem diga por aí que Deus fracassou, que Jesus fracassou, porque Deus fracassou no seu plano, o diabo foi lá e deu uma rasteira no homem e derrubou o homem. E também que Deus, quando manda Jesus aqui na terra, Jesus é pregado na cruz e morto. Mas Jesus Cristo, assim como Deus ele não errou o plano com Adão e Eva, ele não errou com Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo se fez homem, habitou entre nós, e a palavra de Deus que vai dizer que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Então, Jesus Cristo, ele poderia ter aberto mão de tudo isso. Eu não vou passar por isso para deixar para mim e para você passar, porque quem tinha que passar era eu e você. Mas ele foi sublime, ele foi de sobremaneira aquele que foi capaz de dar a vida por mim e por você. E aí, quando ele vai dizer aqui sobre esse triunfo também está assegurado aos salvos, está assegurado a mim e a você receber de Deus essa herança, né? Sermos elevados aos céus num corpo incorruptível. E endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então nós vamos participar de tudo isso. Terceira coisa, Cristo exaltado de sobremaneira.
né? Sobremaneira aqui vai dizer algo além da medida, que não se pode medir, né? Ele foi exaltado de uma maneira, Cristo é exaltado de uma maneira que nenhum outro homem é. Podem dizer por aí, podem falar por aí, fulano, ciclano, beltrano, esse, aquele, enfim, todos aqueles que você conhece, como sendo homens e mulheres conhecidos, reconhecidos, exaltados, né? Homens que são, que têm os seus, homens e mulheres que têm os seus, vamos dizer assim, fãs, que têm os seus seguidores. Ninguém no mundo é capaz de superar essa grandiosidade de Cristo. Ninguém no mundo é capaz de se comparar a Jesus Cristo, porque sempre Jesus, ele foi, humilde, ele sempre levou consigo multidões, e até hoje ainda multidões o seguem, porque Jesus, ele não mudou a sua essência. Ele não mudou aquilo que ele foi e aquilo que ele é, ele não mudou. Então, por isso, Jesus Cristo, ele sempre é exaltado além da medida, além de tudo que você pode imaginar, Jesus Cristo ainda é mais exaltado. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então nós conhecemos aquela passagem que diz, né, que Cristo falando para Pedro que ele, que a igreja do Senhor, que nenhum mal poderia prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E, logicamente, ele estava falando sobre a igreja, não igreja, né, parede, mas igreja, eu e você, né, sobre o poder que Deus nos deu, que Jesus Cristo nos deu, para repreender o mal e o mal não poder triunfar sobre nós. Assim como o diabo achou que tinha vencido Jesus na cruz, mas ele se enganou, porque quando Jesus morre na cruz, ele vai no inferno e pega a chave do inferno e vence ali o diabo. E ele vai dizer que, assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Então, como Jesus Cristo vai dizer que aqui ele vai dizer que isso significa, né, o contexto da ressurreição de Jesus Cristo significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Assim sendo, a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que seremos ressuscitados. No grande dia, nós seremos ressuscitados, né? Todos serão ressuscitados para poder prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos. Aqueles que morrem em Jesus Cristo vai morar com Deus. Aquele que não né, nós já falamos isso aqui, está preparado o inferno para aquele que não crê, aquele que não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Conclusão, para a gente poder terminar. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação, a glorificação dos que creem. Aleluia. Então, meus irmãos, olha, ele vai dizer que Paulo, embevecido ou extasiado, né, com as bênçãos espirituais, com aquilo que Deus pode fazer na vida de um crente, na vida daquele que
que professa Jesus, ele vai dizer que mantém contínua adoração ao eterno Deus, né? Por todos os salvos, e a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus faz por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Então, meus irmãos, olha, os atos, né, que Jesus Cristo teve, que passou por mim e por você, vai dizer que viabiliza, né, ou seja, torna possível transformar um homem velho numa nova criatura. Homem no sentido genérico, claro, numa nova criatura, trazendo transformação e glorificação dos que creem. Aqueles que creem vão ser transformados, vão ser, né, glorificados, porque Deus, ele nos garante que nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe neste momento. Nós vamos encerrar por aqui e eu quero convidar você que está nos assistindo, que seja um participante da escola dominical. Talvez você que está nos ouvindo faz parte de uma outra denominação que não seja a nossa, mas que você porventura não gosta da escola dominical, que porventura você não assiste a escola dominical, passa a frequentar a escola dominical, passa a frequentar os cultos de ensinamento da sua igreja. E se você ainda não tem uma igreja, nós queremos aqui te fazer um convite. Nós estamos na rua Maurício Martins de Oliveira, 228. Nosso pastor Oswaldo Lino, que é o nosso pastor ali, nós estamos preparados ali para poder te receber. O líder da mocidade, das irmãs, dos jovens, né? E também das crianças, nós estamos preparados para receber você. Nós temos o prazer de receber você, teremos o prazer de receber você para cultuar conosco. A segunda-feira, o culto de libertação, terça-feira de ensinamento, quinta-feira, o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor às 19h30. No domingo, às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, onde você vai poder aprender, levar toda a sua família para poder aprender, para poder perguntar, que infelizmente você, né, aqui, né, não temos como você perguntar, tirar alguma dúvida, mas você é o nosso convidado assim que voltarmos aí, assim que Deus permitir que volte os nossos cultos, nós estaremos ali te esperando para poder estar cultuando ao Senhor. E às 19 horas no domingo também o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Você que deseja ter um encontro com o Senhor, não perca seu tempo, levanta sua mão, aceita o Senhor Jesus Cristo para você desfrutar dessas bênçãos, para você garantir que naquele grande dia você irá ressuscitar, irá morar com o Senhor Jesus Cristo, herdar as bênçãos, herdar a herança que Deus tem preparado para você, tem preparado para mim, tem preparado para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Seja salvo, não se perca nesse mundo que nós estamos vivendo, mundo de prostituição, de droga, de tudo que não presta, mas eu quero convidar você a reconhecer a soberania de Jesus Cristo na sua vida. Vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor, porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus e glorioso Pai, Deus querido e santo, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que nós passamos na tua presença e pedir, ó Deus, que agora visita a casa, meu Deus, de todo aquele que está ouvindo esse vídeo, Senhor, todo aquele que vai me assistir, Senhor, que o Senhor possa operar, meu Deus, nas vidas, Senhor, aquele, meu Deus querido, que está, ó Deus querido, entregando a sua vida ao Senhor, que está, meu Deus, querendo a mudança de vida. Opera, meu Deus, um milagre na vida, Senhor, desta pessoa, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos ao Senhor e eu já te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Domingo que vem temos mais um encontro aqui, querendo Deus, em nome de Jesus.